Felipe Drugovich, Oscar Piastri, Mick Schumacher, Nick De Vries. Bom, citei 4, mas onde estão os demais campeões da GP2 e F2? Alguns estão na Fórmula 1 de um jeito ou de outro, e já outros estão fora há muito tempo. Mas cadê os primeiros campeões da categoria, que é um degrau abaixo da Fórmula 1? E que aliás já foi chamada de Fórmula B, Fórmula 3000, GP2 Series e desde 2017 a tal Fórmula 2. Pois é, a atual Fórmula 2 da FIA que vocês conhecem hoje, ela existe há apenas 5 anos. E como já falamos, os últimos 4 campeões. E de 2018 para baixo? Bom, vamos lá, um rosto conhecido, George Russell. 2018 foi o ano do inglês Russell, e olha que muito talento surgiu nesse ano, viu? Inclusive um dos nomes era Lando Norris. Bom, ele subiu para a Fórmula 1 em 2019, quando a Williams chamou ele para compor a vaga, até que venceu sua primeira corrida no GP do Brasil em 2022, e já terminou à frente de Lewis agora nas flechas de prata. O que isso significa? Muita coisa. Charles Leclerc. O menino de Mônaco, Charles Leclerc, levou o caneco em 2017 contra o experiente Artem Markelov. Já no ano seguinte subiu para a Fórmula 1 na Sauber. Talento tinha para mais e foi o que rolou. Ferrari já em 2019 já fez pole, venceu corrida e até disputou o título, mesmo com a equipe de Maranello vacilando. And the box this lap for hard. No. Let's go for soft, guys. We are doing hard. Pierre Gasly. 2016 foi o ano de Pierre Gasly, e olha que ele teve um futuro próspero depois da GP2, viu? Foi o piloto da academia da Red Bull, superou o próprio companheiro de equipe no campeonato da GP2, Antonio Giovinazzi. O francês pulou para o Super Fórmula e depois foi para o grid da Fórmula E. Subiu para a Fórmula 1 em 2018 na antiga Toro Rosso, mas depois disso ele teve altos e baixos, foi para a Red Bull em 2019, rebaixado para Toro Rosso, que virou AlphaTauri, que venceu corridas por lá, dormiu um pouco e agora chega na Alpine ao lado do seu melhor amigo Ocon. Contém ironia, muita ironia. E para os próximos anos o bicho vai pegar. Agora aqui fica tudo mais interessante e talvez desconhecido para vocês. O campeão de 2015, Stoffel Vandoorne, tinha tudo ou quase tudo para ser o jovem talento perfeito no rumo para a elite dos volantes. Pois é, mas as aparências enganam. Enquanto ele era simplesmente imbatível na GP2, vencia corridas, quebrava recordes de pontos, vitórias, pódios, inclusive ele chegou a ter oportunidade de correr no GP do Bahrein no ano seguinte, onde ele já pontuou sem nem pensar muito. Mas na hora do vamos ver, ele simplesmente apanhou do companheiro de equipe e sim. Depois dele ter sido campeão, a McLaren chamou ele para ser titular na Fórmula 1 nos anos de 2017 e 18, mas Fernando Alonso estava por lá, que era o companheiro de equipe dele, simplesmente deixou ele para trás e acabou perdendo o posto na Fórmula 1. Depois dessa breve passada pela Fórmula 1, ele foi para a Fórmula E, onde já foi até campeão, e é piloto até os dias atuais. Recentemente virou piloto reserva e de desenvolvimento da Aston Martin. Outro campeão foi Jolyon Palmer, que conquistou o título na GP2 em 2014. Bom, Jolyon era filho do ex-piloto da Fórmula 1, Jonathan Palmer, então ele tinha um incentivo ainda maior para continuar a carreira, certo? Palmer foi mais um dos pilotos que venceu com tranquilidade o campeonato na GP2, derrotou o Stoffel Vandoorne e também Felipe Nasr. Teve uma temporada com vários pódios e conquistas interessantes, e foi campeão com 3 corridas de antecedência. Brabo. Então, dados os bons resultados do inglês, ele foi chamado no final da temporada para fazer testes de um Fórmula 1 pela Force India. Mas no ano seguinte, em 2015, a Lotus chamou ele para ser piloto de testes. Mas mudanças aconteceram e Palmer assumiu o assento que era de Romain Grosjean e passou a correr ao lado de Pastor Maldonado, que também perdeu lugar e foi substituído por Kevin Magnussen. Com erros, seu máximo foi um top 10, mas isso aconteceu só depois de 16 GPs, marcando seu primeiro ponto na Fórmula 1. Foi substituído em 2017 por Carlos Sainz, sua carreira acabaria aí, e ele partiu para trabalhar atrás dos microfones como comentarista e analista da Fórmula 1. 2013 foi o ano de Fábio Leimer ser o campeão. O suíço, que tem um recorde pra lá de estranho para um campeão, o cara foi o primeiro a ter a menor quantidade de vitórias numa temporada da GP2, totalizando apenas, pasmem, 3. Ele iniciou o campeonato muito bem, vencendo as corridas especiais, porém não marcou mais pontos nos próximos 5 GPs da temporada, chegando perto do líder Stefano Colletti. Pouco depois, com pontos regulares, que apesar de ter começado bem, decaiu muito em pontos, e após a corrida de Monza, Leimer assumiu a liderança do campeonato. Leimer foi campeão por 20 pontos de diferença de Sunbird, mesmo tendo somente 3 corridas naquele ano. Apesar da temporada seguinte disponibilizar 12 assentos para a categoria principal, Leimer ficou fora dessa temporada e das seguintes, conseguindo somente uma corrida de testes com a Pirelli para teste de pneus e com a Lotus em maio daquele ano. Ele tentou outras categorias do automobilismo, mas sem sucesso em nenhuma delas, e com isso sumiu do mapa e ninguém sabe mais nada sobre ele depois de seu último post nas redes sociais em 2018. Bom, se você tá vendo esse vídeo
vídeo é porque estamos pelo mundo atrás de corridas e ficar em hostel às vezes tira o conforto de casa. E infelizmente eu não consigo trazer minha linda Xister Racer Taycan comigo. Que saudades. Cadeira essa que é extremamente confortável, apoio para os pés e regulagem de altura e ângulo para os braços, para as costas e várias almofadinhas aí para proteger você feito um cockpit de Fórmula 1. Então para de ser Latifi, Nico Hülkenberg, escolhe logo a sua no site deles, sai do P20 e vai para P1 com a Xister Racer. O link dos caras está na descrição e o cupom de desconto está aparecendo aí na tela. Em 2012 acontecia a sina da GP2 contra o Brasil, quando o italiano David Valsetti, correndo pela DAMS, foi campeão em cima do brasileiro Luiz Razia. Ser campeão dessa vez da GP2 também não rendeu a David o passe direto para a Fórmula 1. Em 2013 ele se tornou piloto reserva na Lotus. Ao contrário do vice-campeão Luiz Razia, que ficou conhecido por um caso inusitado na Fórmula 1, foi o piloto com o menor tempo de contrato dentro de uma equipe. Razia foi contratado pela Marussia e demitido 25 dias depois. Bizarro. Bom, mas Valsetti na Lotus não teve nem a oportunidade de fazer um treino livre sequer. Ele chegou até quase. Hoje não! Teve a oportunidade de substituir Kimi Raikkonen, mas a equipe preferiu colocar Kovalainen para jogo. Depois disso ele correu algumas vezes na GT, mas se deu bem mesmo como comentarista da própria Fórmula 2 e Fórmula 1 na transmissão italiana, na qual se mantém até hoje. 2011 foi o cara que saiu das chamas. Romain Grosjean foi o campeão da GP2. Ele entrou nessa categoria em 2008 e fez uma pausa em 2009 para ser piloto da F1 quando Nelsinho Piquet tinha sido dispensado. E claro que o título tranquilo da GP2 deu aquele empurrão para ele conseguir uma vaga na Fórmula 1, especialmente na Lotus em 2012, equipe que ele ficou até 2015. Por lá ele conseguiu bons pontos ao longo dos 4 anos e 10 pódios para conta, sendo 2013 o melhor ano dele na Lotus. Em 2016 ele foi para a Haas, mas desse momento em diante ele não conseguiu mais subir ao pódio. Fundo do grid, alguns acidentes eram tradição durante as corridas, inclusive o inesquecível acidente em 2020 no Bahrein. Depois disso, a carreira dele da F1 se encerrou. Outro piloto mitológico campeão da GP2 foi Pastor Maldonado, por incrível que pareça, sim. Entrou na GP2 em 2007, passou por equipes como Tridente, Arts e Piquet Sports, mas só conquistou o título em 2010. Ele superou o mexicano Sérgio Pérez, e assim como muitos, o título abriu as portas para os testes na Fórmula 1 nas equipes Williams e HRT. E foi aí que Maldonado garantiu uma vaga na Williams para 2011, mas ele só conseguiu marcar um único ponto naquela temporada. Mas em compensação, 2012 foi o ano para o venezuelano, que conquistou a primeira vitória na Fórmula 1 e alguns poucos pontos no restante da temporada. Relaxa que eu vou contar essa história desse monstro sagrado em outro vídeo, aguardem. Mas as frustrações na Williams levaram ele para a Lotus em 2014 e 15, mas por falta de apoio financeiro a carreira na Fórmula 1 se encerrou ali mesmo. Depois disso ele foi piloto de teste da Pirelli por um tempo e depois correu de Endurance de 2017 a 2019. Já em 2009 quem levantou a taça foi Nico Hülkenberg. E esse foi com bastante facilidade. Quem dera se os pódios e vitórias fossem fáceis para ele como esse título aí na GP2. E obviamente que o bom resultado na categoria de preparo para a Fórmula 1 rendeu ele em 2010 um assento na elite do automobilismo com a Williams, mas ele não conseguiu ter vitórias na Fórmula 1. Ele conquistou uma única pole position e foi em Interlagos nesse mesmo ano, mas essa pole não foi motivo suficiente para a Williams continuar com ele. Então no ano seguinte ele foi para a Force India para ser piloto reserva e somente em 2012 foi colocado para correr oficialmente ao lado de Paul de Resta. Só que a tal pula-pula aí de equipe começou porque depois ele foi para a Sauber, voltou para a Force India, passou pela Renault e até fez uma parada na Racing Point, mas nada de vitórias, nem poles, nem nada. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Pelo contrário, em alguns momentos a falta de sorte acompanhava ele e agora voltou para a Haas, uma piada total. Tem vídeo onde o piloto caro fica pistola da vida comentando sobre essa brincadeira chamada Hülkenberg. Bom, seguindo a lista, 2008 foi o ano do desapercebido Giorgio Pantano. Levar a maior número de pontos na temporada e se consagrar campeão. Ah, e eu acho que os campeões da GP2 têm algo contra os pilotos brasileiros. Não é possível, porque Giorgio foi campeão justamente em cima do seu adversário Bruno Senna. Pô, cara, de novo, cara!
Ah, e mais um detalhe interessante é que Pantano correu na Fórmula 1 em 2004 antes de entrar na GP2. E depois que ele foi campeão, ao contrário de muitos outros pilotos, Giorgio simplesmente ficou a ver navios, porque enquanto outros pilotos faziam testes ali para tentar uma vaga na Fórmula 1, ele isso nem fez. Então depois da GP2 ele foi pegar novos ares na Superliga Fórmula, na Fórmula Indy e até mesmo nas categorias de GT. Mas em 2014 ele abandonou o barco, saindo totalmente do automobilismo. Já no ano de 2007 teve um campeão chamado Timo Glock, que eu odeio esse cara. Ok, eu sei que ele não teve culpa, mas a minha memória não é curta. E brincadeiras à parte, Timo também foi a exceção dos pilotos que passaram pela GP2, porque ele também já tinha corrido na Fórmula 1 em 2004, pela Jordan EJ14, mas na GP2, pela eSport, ele concorreu pelo título ao lado do brasileiro Lucas de Grassi da Art, que teve que se contentar com o segundo lugar no campeonato. Depois do título, Glock foi chamado para a Fórmula 1 novamente, para fazer parte da equipe Toyota. E claro que os anos 2008 e 2009 foram até interessantes para Timo, mas todo mundo sabe que o auge da carreira dele foi em 2008, no mau sentido para nós, obviamente. Depois disso tudo, em 2010, Glock foi para outra equipe, a Virgin Racing, onde ficou até 2012. Mas nessa fase ele não saía do fundo do grid, o carro não era rápido o suficiente e também era pouco confiável. Então ele saiu da Fórmula 1 no início de 2013, passou a ser piloto de outras categorias de turismo como a DTM e já até apareceu ali naquela corrida de duplas, eu acho, da Stock Car. O ano de 2006 na GP2 teve um cara que poucos conhecem, eu acho, viu? Um tal de Lewis Hamilton, e talvez seja o cara mais de destaque dessa lista. O cara que desbancou o Nelsinho Piquet no campeonato quando levou o título com a Art Grand Prix. E aí o resto é história. Mas Lewis merece um vídeo completo aqui de pilotos no auge, então aguardem. Porque agora é hora de falar do cara que já até desbancou o inglês. Bom, como os últimos serão primeiros e esse é o único bom Nico Rosberg, não aquela porcaria do Hülkenberg, é o último da nossa lista, mas ele foi o primeiro campeão da GP2 lá em 2005, conhecido naquele ano apenas por ser filho do campeão da F1, Keke Rosberg. Nico simplesmente fez sucesso na GP2 correndo pela Art Grand Prix, naquele ano em que ele deixou o Heikki Kovalainen para trás. Além disso, ele foi o primeiro piloto a conseguir vencer uma Sprint Race e a corrida principal ali no mesmo final de semana. E claro que com o sucesso da temporada anterior, em 2006, ele conseguiu um assento e entrou para a Fórmula 1 quando foi contratado pela Williams. Bom, ele permaneceu nessa equipe até 2009 e durante esse tempo conseguiu marcar presença no pódio somente 2 vezes. Para a temporada de 2010, Rosberg foi contratado pela Mercedes e o piloto alemão fez sucesso dali em diante. Nico teve as melhores batalhas da carreira ao lado de Lewis Hamilton, mas essas batalhas eu conto nesse vídeo que está começando em 5 segundos, onde Rosberg destronou 2 gigantes do esporte. E o que faz dele? Um GOAT? Bom, descubra e discorde aqui nesse vídeo. Tá começando em 5 segundos, te vejo lá. Ah, e nossa loja online já tá no ar, o link tá na descrição.